Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que ainda não sabe como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois,
ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pedistes estes dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante 3 domingos consecutivos, estamos ouvindo a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Indicamos no início da leitura do capítulo
que ele se ocupa das parábolas sobre o reino dos céus. Hoje nós concluímos a leitura de todas as parábolas, totalizando 7 parábolas no capítulo 13 sobre o reino dos céus. A primeira parábola é a do semeador. Nós meditamos considerando que a parábola do semeador revela a existência do homem sobre a face da terra. As situações elencadas por Cristo retratam a existência do homem frente à palavra de Deus. Nós somos convidados, à luz da palavra de Deus, a ser um terreno bom, para que a semente da palavra possa cair nos corações e produzir bons e abundantes frutos. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos convidou a não desanimar, porque coexistem no interior do homem, e isso foi apresentado através da parábola do joio e do trigo, o bem e o mal. Mas nós devemos confiar na força transformadora da palavra de Deus. Na medida que nós acolhemos no coração, lemos, meditamos, ouvimos atentamente a palavra de Deus, o mal é vencido, o bem prevalece pela força da palavra de Deus que nós acolhemos no coração. Sendo um terreno bom, a semente da palavra cai nos corações, e caindo nos corações, a semente da palavra vai florescendo e expulsando dos corações o mal, e o bem prevalece em nós. Prevalecendo o bem em nós, o bem passa também a triunfar no mundo, porque o mal está presente em nós e também no mundo. O homem, vivendo a palavra de Deus, vence pela prática da justiça o mal presente no mundo. Hoje nós chegamos, com as 3 parábolas que ouvimos no Evangelho, à meditação sobre a prática da justiça. Aquele que ouve a palavra de Deus é chamado a praticar a justiça. Vamos às 3 parábolas e ao sentido de cada uma delas. A primeira parábola que Jesus contou no Evangelho deste 17º domingo é a parábola do tesouro escondido no campo. A parábola diz: um homem o encontra e o mantém escondido. Esse homem poderia subtrair para si o tesouro que ele encontrou no terreno. Ele poderia reter para si e levar consigo o tesouro. Mas o homem da parábola não fez isso. O homem da parábola mantém o tesouro escondido, vende todos os seus bens, compra o terreno para que ele possa tomar para si o tesouro que está escondido no campo. Qual é a sugestão da parábola? A parábola está indicando a prática da justiça. Esse homem que encontrou o tesouro, repito, poderia reter para si o tesouro e levar consigo. Mas isso seria uma injustiça, porque o terreno não pertence a esse homem. Esse homem vende os seus bens para comprar o terreno, e comprando o terreno, o tesouro que está escondido passa a pertencer a si. Pertencendo a si, ele recolhe para si o tesouro encontrado. Qual é a sugestão da parábola? A prática da justiça. Lembrando, o tema central do capítulo 13 é o reino dos céus. São parábolas sobre o reino dos céus. Portanto, para entrar no reino dos céus, nós precisamos praticar a justiça. O homem pratica a justiça. Ele vende primeiro os seus bens, compra o terreno para que o tesouro passe a pertencer a si. Jesus está ensinando que sem prática de justiça, sem praticar a justiça, nós não entramos no reino dos céus. Se nós não somos, deixa isso mais simples, se nós não somos honestos, íntegros, corretos nos nossos negócios, nas coisas que nós fazemos, nós não entramos no reino dos céus. E eu posso traduzir isso para a linguagem brasileira,
Para entrar no reino dos céus não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Ou nós praticamos a justiça, ou nós somos maus. Porque o Evangelho está falando que serão separados os maus dos justos. É necessário que nós compreendamos que a fé cristã exige de nós a prática da justiça. Portanto, em todas as nossas coisas, nós precisamos ser corretos, honestos, íntegros, pagar o que devemos, honrar os nossos compromissos. Mas, padre, eu não concordo com a carga tributária do nosso país. Eu também concordo. Mas para que a mudança aconteça, nós precisamos eleger bons políticos que façam a tão sonhada reforma tributária. Mas enquanto isso não acontece, o fato dos políticos ou parte dos políticos serem desonestos, corruptos, isso não justifica a nossa desonestidade. Nós precisamos ser íntegros, corretos e honestos em todos os nossos negócios. Se eu causo, provoco algum dano a alguém, eu preciso ser responsável por isso. Se eu estou saindo do meu carro e bato no carro de alguém, o que nós precisamos fazer? Arcar com as responsabilidades. Isso é honestidade, é a prática da justiça. Eu não posso enganar o outro em vista de obter algum benefício. É preciso ser honesto e praticar a justiça. E nós entendemos a segunda parábola. A segunda parábola é a parábola do comprador de pérolas preciosas. E o texto diz que o comprador encontra uma pedra de grande valor, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Qual é a sugestão da parábola? O que a parábola está ensinando? Que o reino de Deus está acima dos bens materiais. Que não há nada acima do reino de Deus. Aquilo que no Antigo Testamento nós encontramos e depois Jesus repete no Novo Testamento, que é necessário buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Aqui nós aprendemos, a parábola está sugerindo a pobreza, e nós podemos entender a pobreza em dois sentidos: aquela pobreza radical dos religiosos, dos franciscanos, por exemplo, que deixam todos os bens para seguir a Jesus Cristo. Mas é verdade que nem todos são chamados a viver esta radicalidade. Aquele que é pai, aquele que é mãe, tem o seu compromisso, a sua responsabilidade de manter a sua família. São Francisco de Sales, interpretando o tema da pobreza, disse o seguinte, que a pobreza ela deve ser entendida em dois aspectos: aqueles que não são chamados a viver esta pobreza radical. Primeiro, entender que os bens materiais servem para ajudar os mais pobres. Quando você é solidário, quando você utiliza os bens que possui para ajudar os mais pobres, você está praticando a pobreza do Evangelho. E segundo aspecto, São Francisco de Sales diz: aprender a viver na escassez. Pode acontecer que você passe boa parte da sua vida gozando de muitos bens. Você tem uma condição financeira excelente, mas alguma coisa pode acontecer na sua vida que você não terá mais o mesmo conforto que tinha. Por algum motivo você perdeu os seus bens, você deixou de possuir tudo aquilo que possuía. São Francisco vai dizer: o pobre sabe viver na escassez. Você não vai viver a sua vida reclamando porque você não tem aquilo que um dia teve. Você passa a viver na escassez. O que São Paulo disse: sei viver na abundância, mas também sei viver na escassez. Porque você não está apegado aos bens materiais. Você compreende a verdadeira finalidade. E se por alguma razão você não tem mais aquilo que um dia teve, o conforto que você possuía, você vive essa pobreza com alegria, agradecendo a Deus por aquilo que um dia você teve, mas também agradecendo a Deus pela simplicidade que hoje você tem, pela vida simples que hoje você vive. A segunda parábola nos convida a viver esta pobreza. E por que é importante compreender essa pobreza? Porque senão nós deixamos de praticar a justiça porque estamos apegados aos bens materiais. Concretamente, eu passo a ficar apegado aos bens e por isso mesmo não sou capaz de praticar a justiça. O exemplo que eu dei.
Vou estacionar o meu carro, bato no carro de trás, o que faço? Saio sem dizer nada a ninguém, sem querer arcar com a responsabilidade. Aquele mal que eu causei a alguém. No fundo, isso significa o quê? Que eu estou apegado aos bens materiais. Ou ainda, eu faço os meus negócios, mas como não quero perder absolutamente nada, eu passo a alisar o outro, a enganar o outro, porque eu não sou capaz de desapegar-se dos bens materiais. Portanto, irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus através do Evangelho é um convite para que nós compreendamos que para entrar no reino dos céus eu preciso ser honesto, íntegro, correto, justo nos meus negócios. E a terceira parábola não precisa de muitas explicações. É a parábola da rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Jesus está falando sobre o juízo final. Nós vamos passar pelo juízo de Cristo. Eu posso passar a minha vida toda enganando as pessoas, obtendo todos os lucros. Eu posso deixar isso mais simples. No fundo, o que a parábola, a terceira, está sugerindo? A partir do contexto do capítulo 13. Que se nós não praticamos a justiça, nós não entramos no reino dos céus. Se eu sou desonesto nos meus negócios, se eu engano as pessoas, se eu não pago as minhas contas, se eu não sou correto nas coisas que faço, não entro no reino dos céus. Porque nós podemos correr o risco de entrar ricos no inferno. É preferível entrar pobre no céu do que rico no inferno. É isso que o Evangelho está sugerindo. É necessário que nós pratiquemos a justiça. E digo mais, às vezes para praticar a justiça, você vai ser lesado financeiramente falando. Por isso a segunda parábola. E é aqui que pega, porque dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso. É a parte mais sensível. Às vezes, para praticar a justiça do reino de Deus, nós vamos ser lesados do ponto de vista financeiro. Mas o que vale? Entrar no reino dos céus pobre ou entrar no inferno rico, com o bolso cheio? Essa é a provocação que a palavra de Deus nos faz. Veja, é preciso que nós também meditemos que a injustiça que o outro pratica contra nós não justifica a prática da nossa injustiça. Não é porque o outro é injusto comigo que eu tenho o direito de ser injusto com os outros. A minha injustiça não é justificada pela injustiça dos outros. Cada um de nós vai responder no tribunal de Cristo por aquilo que fizemos. E nós podemos enganar todas as pessoas. Mas na hora da morte, a consciência vai pesar. Nós podemos passar a vida enganando as pessoas, imaginando que nós estamos lucrando, que nós estamos ganhando. Mas é preciso lembrar que Jesus disse: de que vale ao homem ganhar ao mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. É necessário que nós pensemos. O texto da primeira leitura do livro dos Reis conta um pouco da história de Salomão. Trata-se da oração que Salomão fez. Salomão pediu a Deus um coração compreensivo, capaz de governar o povo e de discernir entre o bem e o mal. Salomão pede um coração sábio, para que ele possa discernir o bem do mal. É isso que nós precisamos pedir a Deus. O Papa Bento, meditando esse texto, disse que o coração, na Escritura, representa a sede das decisões, e o coração é símbolo da consciência. O que nós devemos pedir a Deus? Uma consciência reta, porque a tentação de ser injusto é grande. Quantos cristãos católicos, no período de feriado, vai até o pronto atendimento em busca de atestado? Eu converso com as pessoas no hospital. Nesse período sobrecarrega o atendimento. Pessoas que vão em busca de um atestado, mas que não estão doentes. Isso é prática da injustiça. As pessoas não param para pensar o mal que elas estão causando. Primeiro, ocupando o lugar de outros, deixando os médicos exaustos no atendimento. Quanta prática de injustiça, e nós vamos acolher isso com naturalidade, como se isso fosse normal. É necessário que nós tomemos consciência e peçamos a Deus uma consciência reta. Sejamos corretos, íntegros.
naquilo que nós fazemos. Este é o apelo que a palavra de Deus nos faz neste domingo. E por fim, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, São Paulo diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. É necessário que nós aproveitemos, porque há mais mérito em praticar a justiça quando nós somos lesados do que praticar a justiça quando nós recebemos do outro a justiça. Há mais mérito. Há mais mérito em fazer o bem quando nós recebemos o mal do que quando fazemos o bem recebendo o bem. Fazer o bem a quem nos faz bem, isso não tem tanto mérito. Mas quando nós decidimos fazer o bem, mesmo recebendo o mal, aquele bem que nós fazemos, quando recebemos o mal, tem mais mérito diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aproveitar as oportunidades de ser íntegro, correto, honesto no seu trabalho. Quantas pessoas fraudam o ponto do trabalho? Prática da injustiça. Quantas pessoas enganam o outro quando vão vender um carro, uma moto, uma casa? Enganam. Isso é prática da injustiça. E a palavra de Deus hoje é clara: se nós somos injustos, somos maus, e os maus não entram no reino dos céus. É necessário ser íntegro, correto e honesto. E termino dizendo: tudo aquilo que nós ganhamos fruto de uma prática injusta é maldito. Não vai ser feliz, pode ter certeza. Você não vai ser feliz, porque é um dinheiro maldito. Quantas pessoas vivem na escassez, mas são profundamente felizes? E quantos têm muito? Mas como esse muito é fruto da prática da injustiça? Veja, a palavra de Deus não condena o conforto material, a riqueza. Não se trata disso, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da prática da injustiça. Aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós ganhamos como prática da injustiça, isso é maldito. Você não será feliz com isso. Isso não traz felicidade, isso traz desgraça. Vamos pedir a Deus uma consciência reta. Eu repito, a tentação de ser injusto é grande nas pequenas coisas de cada dia. Vamos pedir a Deus a graça para que nós sejamos íntegros, corretos. E não se esqueça disso. Às vezes, para ser correto, íntegro, honesto, para praticar a justiça, você vai ser lesado do ponto de vista material, vai ter que perder alguma coisa materialmente falando. Mas de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que queremos? Entrar no inferno ricos, cheio de bens, com o bolso cheio, fruto da prática injusta? Ou queremos entrar no reino dos céus pobres, sem nada, mas entrando no reino dos céus? A decisão está nas nossas mãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparado para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo,
pela Igreja Santa, pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé, pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro, e por todos os que os negam e ofendem, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam, pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios, pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus, pelos acólitos que servem ao altar da Eucaristia, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Comemoramos nesta data o Dia dos Avós. Rezemos por todos os nossos avós, especialmente aqueles que estão doentes, os abandonados e esquecidos. Oremos pelos aniversariantes, aqueles cujos nomes estão anotados na folha de pensões, bem como os enfermos. Que Deus conceda-lhes saúde, proteção e paz. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres, e não quereis que nenhum deles se perca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que vos amam. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresentamos
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós os pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora vos apresentamos, para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós vos louvamos e cantamos, alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una a um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu, Santa Ana e São Joaquim, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzei a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, Dai-nos Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Minha alma ao Senhor, não esqueças de nenhum de seus favores. Bendize a minha alma ao Senhor, não esqueças de nenhum de seus favores. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor,
ouçam os humildes e se alegrem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos no seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria ao Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueças de nenhum de seus favores. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei nossos pedidos, que sirva para nossa salvação
o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quer se sentar, por favor, para os nossos ouvidos? No próximo domingo, a comunidade Santana do bairro Campo Grande irá promover um almoço por ocasião das festividades da padroeira Santa Ana. A comunidade convida todos para participar do cardápio: feijoada, arroz, salada, farofa. O preço do convite R$ 30. Os membros da comunidade estão vendendo o convite. E a partir do dia 2 de agosto, de 2 a 9, teremos a Semana da Família em nossa paróquia. No domingo, próximo domingo, dia 2, a missa de abertura às 19h30. De segunda a sexta, nós teremos palestras, missa, adoração ao Santíssimo. De segunda a sexta, a programação sempre às 19h30 na nossa matriz. E por ocasião da Semana da Família, excepcionalmente a primeira sexta no mês de agosto será celebrada na comunidade matriz. Não vamos celebrar na comunidade Sagrado Coração de Jesus em razão da Semana da Família. Então, como estaremos realizando na matriz da Semana da Família, a primeira sexta-feira no mês de agosto será na matriz a missa às 19h30. No sábado, às 19 horas, e no domingo, dia 9, encerramos a Semana da Família, celebrando a missa em ação de graças na comemoração do Dia dos Pais. E no sábado, dia 8 de agosto, a caminhada pela família, promovida pela Pastoral Familiar, que reúne todas as paróquias de Itapetininga. A concentração às 14 horas, 2 horas da tarde, na paróquia Nossa Senhora das Estrelas, rumo à Catedral. O bispo, o nosso bispo diocesano, irá celebrar a missa neste dia. Então convidamos as famílias para participar no sábado, dia 8, às 14 horas, da caminhada pela família, a concentração na paróquia Nossa Senhora das Estrelas. Próximo sábado, primeiro sábado do mês de agosto, dia 1º, a missa ao meio-dia, missa votiva do Imaculado Coração de Maria, e a partir das 6h30 da manhã, às 1000 Ave-Marias. E no próximo domingo nós vamos rezar pelas vocações. Então, no mês de agosto, nós temos o costume de rezar o terço em comunidade pelas vocações. Então, durante todo o mês de agosto, 45 minutos antes do início da celebração, o terço pelas vocações. Então, se organizem e venham participar para que possamos em comunidade rezar pelas vocações. E agora, a pastoral familiar, através do casal Giovanni e Marli, vão dirigir aos avós, por ocasião do Dia dos Avós, uma mensagem de felicitação. Bom dia a todos. A Pastoral Familiar tem o prazer de fazer essa homenagem a todos os vovôs e vovós. Hoje, reunidos na presença de Deus, nosso coração se enche de gratidão ao celebrarmos o Dia dos Avós, fazendo memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria e avós de Jesus. A tradição da Igreja nos apresenta este santo casal como pessoas simples, justas e profundamente fiéis ao Senhor. Em seu lar, Maria aprendeu a amar a Deus, a confiar em sua vontade e a viver a fé com humildade. Foi no carinho, na oração e no testemunho de seus pais que a mãe de Jesus deu os primeiros passos em sua caminhada de santidade. Ao contemplarmos São Joaquim e Santa Ana, compreendemos que a grandeza de uma família nasce, muitas vezes, no amor silencioso daqueles que dedicam a vida aos seus filhos e netos. Os avós são um dos mais belos presentes de Deus para a família. São guardiões da memória, da fé e das tradições. São eles que contam histórias, ensinam valores, oferecem um abraço acolhedor, uma palavra de sabedoria e tantas vezes uma oração silenciosa que sustenta toda a família. Quantos de nós aprendemos a fazer o sinal da cruz pelas mãos de uma avó? Quantos receberam de um avô o exemplo da honestidade, do
trabalho, da perseverança e da confiança em Deus. São gestos simples, mas que permanecem vivos no coração e atravessam gerações. Em um mundo que tantas vezes valoriza apenas a juventude e a velocidade, os avós nos recordam que a verdadeira riqueza está na experiência, na paciência, no amor que sabe esperar e na fé que nunca desiste. A vocês, queridos avós, nossa profunda gratidão. Obrigada por cada renúncia, por cada lágrima transformada em oração, por cada conselho dado com amor, por cada sorriso oferecido nos momentos difíceis e por nunca deixarem faltar esperança dentro de suas famílias. Vocês são pontes entre as gerações, são raízes que sustentam a árvore da família para que os filhos e netos possam crescer fortes na fé e no amor. Também elevamos hoje uma prece pelos avós que já partiram para a casa do Pai. Que o Senhor os acolha em sua infinita misericórdia e conceda a eles o descanso eterno, recompensando todo o bem que realizaram ao longo de suas vidas. E aos avós que estão entre nós, desejamos que Deus lhes conceda saúde, serenidade, alegria e a certeza que sua missão continua sendo preciosa e insubstituível. Que jamais lhes faltem o carinho de seus familiares e o reconhecimento pelo bem que fazem. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, peçamos ao Senhor que fortaleça todas as famílias, para que o amor, a fé e a união sejam sempre transmitidas de geração em geração. Parabéns a todos os avós. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os recompense por tudo aquilo que representam na vida de suas famílias e da Igreja. Deus os abençoe. Amém. Parabenizo todos os avós, vocês, nós rezamos, pedindo sempre a Deus que os abençoe. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade a vossa família, para que com vossa proteção seja livre de toda adversidade e pela prática das boas obras glorifique o vosso santo nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, colaboraram com a realização da festa julina, agradecendo a comunidade do Bom Pastor e todos os nossos benfeitores, as pessoas que participaram, que ajudaram materialmente, que trabalharam na barraca, agradecendo de coração. E peço que os avós, saindo pela porta principal, possam se aproximar. Em nome da Pastoral Familiar, vamos entregar uma singela lembrança aos avós. Doçura, nossa luz que brilha.